Você já teve a sensação de que alguém não é exatamente o que aparenta ser? Aquela pessoa que de longe parece encantadora, mas de perto revela atitudes que não condizem com suas palavras? Todos nós, em algum momento, nos deparamos com pessoas que vestem uma máscara, que agem com falsidade e são manipuladoras. Quando isso acontece, é como se estivéssemos tentando navegar por um oceano de mentiras, buscando desesperadamente uma âncora de verdade. Mas, será que é possível lidar com essas pessoas sem afundar com elas? Hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo já enfrentou, mas poucos sabem como lidar: pessoas falsas. Elas estão por toda parte, se escondendo atrás de sorrisos forçados e palavras doces. Nesse vídeo, vou te mostrar como reconhecer esses sinais e, mais importante, como lidar com isso sem perder a paz. Então, fica até o fim, porque as dicas que vou compartilhar vão mudar a maneira como você lida com pessoas falsas. Sabe aquele momento em que você encontra alguém e, de imediato, sente uma conexão? A conversa flui, o sorriso é convidativo e a pessoa parece ter o brilho diferente. Mas, com o passar do tempo, algo começa a mudar. Aquele brilho se transforma numa luz incômoda, como o reflexo do sol nos olhos. Você percebe que o que estava diante de você era apenas algo superficial, que escondia a verdadeira essência dessa pessoa. Nesse instante, a intuição sussurra algo mais profundo, uma leve discordância entre o que você sente e o que a pessoa diz. A maneira como te elogia parece exagerada e ensaiada. O sorriso que antes te acolhia agora soa artificial. Parece que cada palavra dita tem uma intenção oculta. E você se pergunta: estou sendo enganado ou é só coisa da minha cabeça? A verdade é que, quando estamos diante de alguém falso, o engano não se revela de imediato. Assim como o sol pode brilhar antes de uma tempestade, as pessoas falsas podem esconder suas reais intenções atrás de uma fachada de simpatia. Mas essa fachada não se sustenta por muito tempo. Seu comportamento começa a mostrar falhas e pequenas contradições que, juntas, formam um quadro maior. Cada sorriso falso é uma rachadura que expõe essa superfície instável. E quando essa imagem começa a se desfazer, você percebe que estava diante de uma máscara o tempo todo. Uma máscara cuidadosamente esculpida para agradar, conquistar e manipular. Mas o que acontece quando a máscara começa a escorregar e as verdadeiras intenções aparecem? É aí que surge a próxima etapa. As pessoas falsas são verdadeiros artistas, especialistas em moldar suas expressões, ajustando as atitudes conforme o público ao redor. E no começo, é fascinante como essa habilidade pode nos envolver. Elas se tornam o amigo compreensivo, o colega confiável ou até mesmo o parceiro ideal. Só que as máscaras, por mais bem ajustadas que sejam, nunca ficam no lugar por muito tempo. Em um momento de distração, quando menos esperamos, a máscara escorrega. Pode ser um comentário maldoso, um olhar de desaprovação que dura um segundo a mais, ou uma reação exagerada a uma situação simples. E então, por uma fração de segundo, vemos o que há por trás daquela fachada meticulosamente construída. A questão é que, uma vez que a máscara começa a cair, não há mais volta. As rachaduras se expandem, e o que antes parecia encantador, agora se revela como um teatro mal ensaiado. E isso, meus amigos, é onde o desconforto começa a crescer. Cada palavra que antes parecia tão certeira, agora soa vazia, como um eco distante. As ações, antes tão seguras, começam a perder consistência. E quando a máscara cai de vez, somos forçados a admitir que estávamos iludidos. Mas o que fazer quando percebemos isso? Como lidar com a decepção de descobrir que alguém que parecia tão autêntico é, na verdade, uma farsa? É aqui que entra o poder da observação. A bajulação é uma arma sutil, mas afiada. Quando somos alvo de elogios constantes, algo dentro de nós se ilumina, quase sem percebermos. E é exatamente aí que as pessoas falsas encontram seu terreno fértil. Elas têm uma habilidade quase mágica de construir pontes com palavras doces, mas que, com o tempo, revelam-se frágeis, como uma teia de aranha brilhando ao sol, bela, mas extremamente delicada. Esses elogios excessivos começam a soar como uma melodia que se repete demais. No início, nos deixamos levar, encantados pela atenção, quase como se estivéssemos flutuando em um mar de aprovação. Só que, aos poucos, algo muda. Nesse momento, o eco vazio da bajulação se revela. Você percebe que não está sendo elogiado pelo que é,
mas pelo que a outra pessoa quer que acredite que é. Essa bajulação constante não é um reflexo do seu valor, mas uma ferramenta de manipulação, como uma marionete sendo conduzida por mãos habilidosas. A cada elogio, você sente que está sendo puxado para mais perto, atraído para um lugar onde, de repente, a confiança cega pode te prender. E o mais curioso, essas palavras ressoam na sua mente, tentando te convencer de algo que, no fundo, você sabe que não é verdade. E quando finalmente percebe que esses elogios são vazios, que servem apenas para mascarar as verdadeiras intenções, a sensação é quase como acordar de um sonho, mas que logo se transforma em pesadelo. O que era encantador se torna cansativo e sufocante. E nesse momento você se pergunta, o que mais está sendo escondido? É nessa hora que a hipocrisia mostra sua cara, silenciosa, mas implacável. Ela chega sem fazer alarde, camuflada em gestos bem intencionados e palavras que parecem cheias de sentido. Mas, com o tempo, se transforma num peso que se acumula lentamente, como uma sombra que cresce a cada passo. O curioso da hipocrisia é que ela nunca se revela imediatamente. Pelo contrário, ela se disfarça de virtude, de moralidade e princípios elevados. Só que, assim como uma pedra no sapato, ela está sempre presente, incomodando, mesmo que você tente ignorá-la. O falso amigo, o colega de trabalho e até mesmo o familiar que se apresenta como o mais íntegro começa a mostrar contradições sutis. E o mais intrigante é como essas pessoas tentam sustentar essa fachada, como se estivessem imunes às próprias falhas. Cada palavra soa como uma sentença final, mas o que vemos nos bastidores é algo completamente diferente. É aí que a hipocrisia começa a pesar. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Inicialmente você nem percebe o peso, mas com o tempo, seus ombros começam a doer e o desconforto se torna insuportável. Você começa a notar que a pessoa que prega uma coisa vive outra, e a cada nova situação, esse padrão fica mais evidente. Esse é o ponto onde as ilusões desmoronam, pois as palavras podem construir amizades, animar e levantar alguém. Mas, no caso das pessoas falsas, as palavras são apenas fachadas temporárias, um cenário de teatro que oculta o verdadeiro enredo. Você já notou como certas pessoas têm o talento de falar exatamente o que você quer ouvir? Elas prometem mundos e juram lealdade eterna. Só que, ao longo do tempo, surge um descompasso. As promessas feitas nunca se concretizam. Muitas vezes, a falsidade se revela, não pelo que é dito, mas pelo que não é feito. Aquelas palavras bonitas se tornam cada vez mais vazias e desprovidas de ação. A pessoa que dizia estar sempre presente, subitamente desaparece quando você mais precisa. Quem jurava honestidade acaba sendo o primeiro a te trair. Essa dissonância entre discurso e comportamento não apenas revela a verdade, mas também enfraquece a confiança construída. Porque, no final das contas, a confiança não se baseia em promessas feitas, mas em atitudes concretizadas. E quando as ações falham em sustentar o que foi dito, a confiança se despedaça, como uma ponte cujas vigas se corroem pouco a pouco. E quando essa ponte finalmente cede, é difícil reconstruí-la. O que resta é apenas o sentimento de traição e a perda da confiança que tanto demorou para ser construída. A verdade sobre pessoas falsas é que, com o tempo, as máscaras caem, a bajulação se torna vazia, a hipocrisia pesa e a discrepância entre palavras e ações se torna impossíveis de ignorar. O mais importante é lembrar que sua paz e bem-estar vêm em primeiro lugar. Aprender a identificar esses sinais é o primeiro passo para se proteger e seguir em frente, sem ficar preso nas teias de falsidade que os outros tecem. Agora que você sabe reconhecer esses comportamentos, compartilhe suas experiências nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.